sou professora Martina Correlts, sou professora da UFG desde 2006 e faço parte do programa de pós-graduação em filosofia. A minha linha de pesquisa é a linha de teoria de conhecimento e metafísica. Meu nome é Anderson de Paula Borges, a minha especialidade é filosofia antiga. Eu cheguei aqui no departamento em 2009 e ali por volta de 2010 eu já entrei no programa de pós-graduação. Esse programa tinha uma linha chamada Ontologia e Metafísica, e foi nessa linha que eu entrei. Aí houve a mudança da linha, eu continuei na linha, agora se chama Metafísica e Teoria do Conhecimento, mas com foco na minha pesquisa em filosofia antiga. Esta linha investiga questões exegéticas e sistemáticas da teoria de conhecimento e da metafísica em diversos períodos da história da filosofia. Desde a antiguidade, depois passa pela medieval, filosofia moderna e contemporânea, de modo que reúne diversos professores do nosso programa de pós-graduação. Então eu conheci o programa de pós-graduação em filosofia da UFG em 2010, quando estava ainda na graduação em filosofia, no Instituto Santa Cruz, outra instituição. Então a linha de pesquisa havia se transformado em metafísica e teoria do conhecimento. Mas continuei com as investigações e pesquisas a respeito do pensamento de Martin Heidegger entre 2019 e 2021, quando realizei a defesa da tese de doutorado. De fato, essa linha de pesquisa foi pensada como sendo aquelas investigações que oferecem uma base de coesão para o nosso programa, porque a nossa ideia era não termos linhas de pesquisa muito estanques, mas linhas, investigações, problemas, colegas que conseguem conversar entre si sobre as suas investigações, sobre as suas pesquisas. A minha especialidade, sobretudo na área de pesquisa, é a filosofia de Platão e Sócrates. E eu também tenho investigado alguns temas em Aristóteles, Eu oriento qualquer tema dentro desses filósofos. Mas a linha que define a minha pesquisa atualmente se chama Metafísica e Teoria do Conhecimento. A especialidade da minha pesquisa é a filosofia de Kant e do idealismo pós-kantiano. Na Crítica da Razão Pura, Kant deu uma nova direção à teoria do conhecimento, mas também à metafísica, ao investigar as condições subjetivas que possibilitam a experiência. Isto é, as nossas faculdades cognitivas, que, segundo Kant, dão origem aos conceitos fundamentais, através dos quais nós entendemos a realidade. Fichte considerou a questão de qual o nosso modo de ser como sujeitos, isto é, como seres autoconscientes, fundamental para o entendimento filosófico da nossa relação epistêmica com o mundo. Schelling quis entender como a consciência subjetiva se insere ou surge na natureza, e Hegel investigou a sua formação sob as condições culturais e históricas que a possibilitam. Oi, meu nome é Sabrina Paradiso Sena, Eu sou doutoranda aqui pelo PPG-Fil da UFG. Eu investigo o conceito de trabalho em Hegel, como que Hegel compreende o trabalho e mais especificamente nas obras dos escritos de juventude dele, que são os escritos de Iena, a fenomenologia do espírito e da filosofia do direito. Então eu quero entender como é que Hegel concebe esse conceito de trabalho. E de primeira, assim, que eu já posso falar, entende que o trabalho é formação. Então é uma formação não só do próprio indivíduo, como uma formação coletiva, da sociedade como um todo. Hoje nós temos uma distinção muito clara entre teoria do conhecimento, ética, política, estética. Mas quando você estuda um filósofo como Platão, mesmo Aristóteles, você não encontra separação nessas áreas tão clara quanto nós temos hoje. E isso tem um efeito na pesquisa e na orientação, porque o aluno vem estudar Aristóteles, vem estudar Platão, ele pode estudar ética em Aristóteles dentro da linha metafísica e teoria do conhecimento. Essa é uma característica típica da filosofia antiga e da pesquisa nessa área. A minha
pesquisa é de filosofia contemporânea, de questões metafísicas contemporâneas. Assim como, por exemplo, de outro colega do nosso programa, que é o professor Fábio. Os dois nos interessamos em questões metafísicas da contemporaneidade, da fenomenologia, mais precisamente. A minha pesquisa é uma continuação de uma pesquisa que realizei há anos atrás. Me interessei sobre o tema do ser na fenomenologia de Husserl e agora estou focando-me mais na autora, fenomenóloga Edith Stein, que nas suas investigações pretende relacionar ou mostrar uma relação entre as questões metafísicas clássicas de Tomás de Aquino e Agostinho e a fenomenologia de Husserl, alargar as questões metafísicas não somente da contemporaneidade, mas mostrar como elas podem se conectar e conversar com as questões clássicas. E num segundo bloco dessas questões me interesso sobre o tema da pessoa e relacionado com a pessoa, o conceito de alma, sobre a afetividade e sentimentos e a sua relação com os valores. No meu mestrado, aqui na UFG, aqui nesse mesmo programa, eu estudei Karl Popper, que em filosofia política. E agora, no doutorado, eu fui encontrando outros caminhos e fiz o meu projeto a partir de Agostinho. Eu estudo Agostinho de Hipona, a questão da beleza. Então, quando ele encontra a verdade, ele chama de beleza, de belo, né? Vários conceitos em Agostinho mudam bastante, mas um dos conceitos que são mais fixos em todas as obras é a questão do belo. E no meu entendimento, a minha pesquisa versa sobre a importância da beleza hoje. Parece que esse conceito foi se perdendo no decorrer do tempo e a beleza ou é vista como algo absolutamente subjetivo, que vale qualquer coisa, ou como uma questão que deve ser abandonada porque não é importante, porque não é necessária, não é um conceito filosófico importante. Então, a tentativa é de mostrar que a beleza pode ser uma via de acesso à verdade, uma via da construção da educação, da autoeducação do homem. Nós participamos recentemente, estamos ainda participando de um programa chamado Procad. Foi muito importante esse programa para colocar mesmo em contato essas equipes com pesquisadores de filosofia antiga do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Nós produzimos eventos e atividades que permitiram que conhecêssemos melhor, né, os nossos trabalhos, em que a gente continua ampliando esse contato, trazendo pessoas de fora para o programa de pós-graduação, seja para darem cursos, né, seja para participarem das atividades que nós temos, que é o grupo de filosofia antiga e medieval, e poder levar um pouco da pesquisa em filosofia, especialmente em filosofia antiga, que a gente faz aqui em Goiânia. Atualmente eu sou professor do corpo do bacharelado em filosofia do Instituto de Filosofia e Teologia de Goiás, o qual eu atuo como coordenador desde 2018, e estou professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Participo da grande área das ciências humanas e a formação em filosofia, de algum modo, custodia, orienta a minha atividade profissional. Há uma certa dificuldade em se orientar a filosofia antiga por causa do conhecimento da língua grega, né? Mas nós oferecemos, na medida do possível, a gente oferece cursos na graduação. Fizemos isso em 3 ou 4 ocasiões, estou pretendendo fazer novamente no semestre que vem. Um curso de introdução, a gente chama de Introdução ao Grego 1, e a gente consegue oferecer Introdução ao Grego 1 e Introdução ao Grego 2. O foco é na graduação, mas os nossos orientandos, que estão nos grupos de pesquisa, que têm interesse em fazer pesquisa em filosofia antiga, participam desses cursos. Então, esse é um aspecto importante do programa de pós-graduação. A filosofia antiga cresceu bastante, né, como toda a filosofia no nível de pós-graduação no Brasil, né? Agora, seria interessante pontuar que em Goiânia a gente tem um trabalho consolidado já na área, né? Bom, eu vim de outro estado, só para fazer o doutorado aqui, então o que eu posso adiantar é que os professores são realmente muito bons, renomados e reconhecidos tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A gente
percebe que há um reconhecimento do nosso trabalho em outros lugares, né? E as pessoas falam do grupo que a gente tem aqui. A ideia é que as pessoas venham para o nosso programa também, né, estudar a filosofia antiga ou, né, tenham pelo menos um interesse, né, de trazer para cá alguém que queira fazer algum período de estágio aqui para trabalhar conosco. Nós já tivemos estudantes de outras universidades num período aqui de estágio conosco. Há outros colegas do programa que também têm a filosofia de Kant e do idealismo pós-kantiano como foco da sua pesquisa, a professora Márcia Sebina e o professor Thiago Santoro. É principalmente pelo pensamento de Fichte que o idealismo pós-kantiano fez uma contribuição importante para o surgimento do que hoje chamamos de teoria da subjetividade. Então, pode-se dizer que o nosso programa é um dos centros de pesquisa sobre Kant e o idealismo pós-kantiano no Brasil.